que a gente quer? Resgatar o nosso orgulho de sermos brasileiros. Na noite da última terça-feira, aconteceu em Ipatinga a solenidade de lançamento da candidatura da advogada e perita contábil Alê Silva ao cargo de deputada federal por Minas Gerais. Diversas autoridades militares, jurídicas e empresariais do Vale do Aço compareceram ao encontro. O evento foi oficializado com a presença do general da Reserva do Exército Brasileiro, Antônio Hamilton Mourão, vice-presidente pelo PSL, na chapa do candidato a presidente Jair Bolsonaro. E a convite da candidata ministrou uma palestra que mostrou o porquê foi escolhido para ser o vice-presidente do Brasil. Como Bolsonaro já declarou, em seu governo o vice não será apenas decorativo. Mourão apresentou a real situação deplorável em que nosso país se encontra e as medidas que serão adotadas para a transformação do Brasil, tão sonhada pelos brasileiros. Veja. O país vive uma crise. Nós temos uma crise política. É uma crise que é política e ela é policial também. Por que é crise política? Porque o nosso sistema representativo ele deixou de ser isso que ele é, nos representar. É uma quantidade imensa de partidos políticos que deixam de atingir diretamente a cada um de nós. E nós deixamos de votar e colocar corretamente as pessoas que poderiam, não é, trabalhar pela gente. Os políticos viraram escravos das pesquisas de opinião. O político fala aquilo que a gente quer ouvir. Os conceitos tradicionais de esquerda e direita, eles estão perdidos, porque os dois estão abraçados na corrupção. Nós temos corruptos do lado A e do lado B, e todos buscando o quê? Retirar os parcos recursos que a nação produz e usá-los em proveito próprio. Então, essa crise, ela atinge os três poderes. Atinge o executivo, que perde sua eficiência gerencial a partir do momento que tem mais de 30 ministérios. Aí é preciso que todos tenham consciência que nenhum gerente, nenhum chefe, nenhum comandante consegue coordenar mais de 12, 15 pessoas. Imaginem coordenar mais de 30. E aí eu entrego cada ministério desse para um partido e o partido faz o que quer. É porteira fechada. Coloca os seus apaniguados lá, seus entes queridos, né, e desvia tudo que puder desviar. Não sei como é que a gente consegue sobreviver. O legislativo foi comprado pelo executivo com uma única finalidade: se manter no poder. Foi isso que nós vimos ao longo dos mais de 13 anos da permanência do Partido dos Trabalhadores no poder. Eles vieram única e exclusivamente para se manterem eternamente à testa do nosso país, rompendo o princípio democrático básico da alternância dos poderes. E o nosso judiciário, que é primordial para que uma sociedade de massa como a nossa permaneça unida, porque se não há lei e se não há justiça que faça a lei ser obedecida, a sociedade se esfacela. E aí aquela sensação de insegurança que todos nós temos. Nós temos que resgatar a confiança dos cidadãos entre si e mudar a nossa forma de pensar. E quando eu falo mudar a nossa forma de pensar, eu chego naquela questão da crise de valores. Então parece que aqui no Brasil a única lei que pegou é a lei de Gerson. Aquela do cara que quer levar vantagem em tudo. E nós vemos nos mínimos detalhes isso ocorrer. É o cara que quer furar uma fila, é o camarada que está no engarrafamento e vem pelo acostamento e busca entrar lá na frente. Então, sempre tem alguém querendo levar vantagem. Nós temos que reformar o nosso pensamento. E só se reforma isso por meio da educação.
Apenas a educação será capaz de romper essa crise de valores. Ao mesmo tempo, nós temos parcela da nossa elite que aplaude tudo. Aplaudir o desmantelamento feito pelos governos do Lula e da Dilma. Por quê? Porque estavam ganhando dinheiro, independente do que fosse acontecer com o país. Consequência disso, a situação que nós vivemos. E a crise econômica. Como nasceu essa crise econômica? Que dói aí no bolso de cada um. Ela começa na nossa Constituição atual. E aí é preciso que todos entendam que uma Constituição, ela tem que ser princípios, ou seja, aquelas coisas que são perenes no tempo. Nós temos o título 1 e o título 2 da nossa Constituição, que são de princípios. Podia parar ali. O resto são leis ordinárias que irão variar de acordo com a mudança dos costumes. Essa Constituição, ela criou uma série de despesas sem que houvesse a correspondente receita. E aí, minha gente, é igual a nossa casa. Aquela pessoa que gasta mais do que ganha, o que acontece? Primeiro ela entra no cheque especial. Depois ela estoura o cartão de crédito. E por último ela vai para o agiota. Nós, Brasil, estamos vivendo no agiota. Esses governos nos levaram a um déficit, ou seja, receita menos despesa de menos 150 bilhões de reais. Isso significa 10% daquilo que o governo tem para gastar livremente, fora saúde e educação. Aí o que o governo fez? O governo conseguiu passar no Congresso uma emenda que limita o teto dos gastos do orçamento. O orçamento só pode aumentar de um ano para outro, de acordo com a inflação do ano anterior. Mas o que acontece na vida real? Existem coisas que aumentam acima da inflação, como, por exemplo, o número de pessoas que se aposentam e que vai aumentar, né, a despesa da nossa Previdência. Em consequência, vai comprimir as demais despesas. Essa é a situação do governo. Então, qualquer um que for eleito ano que vem terá que enfrentar com coragem, com determinação e procurando explicar da forma que eu estou tentando aqui para cada um, essa situação que o país vive e que nós herdamos. Esse buraco foi cavado desonerando gente de pagar imposto de renda. Esse buraco foi cavado captando dinheiro a 13 e emprestando a meia dúzia para os amigos do rei. Esse buraco foi cavado criando crédito fácil e barato, achando que todo mundo podia se endividar eternamente. Eu tenho certeza que grande parte aqui tem um empréstimo aí que está rodando e está rolando porque achou que aquilo ia ser fácil. Então, nós temos que debelar essa crise econômica, equilibrar o país fiscalmente, ou seja, receita igual despesa. E temos a dívida. Hoje a dívida é 75% do nosso produto interno bruto. A dívida está a casa aí do R$1 trilhão. É uma dívida nossa, de cada um dos brasileiros e brasileiras que estão aqui e daqueles que ainda vão nascer. Então, é um problema que nós temos que enfrentar. Eficiência gerencial é colocar em cada cargo a pessoa certa. E aí toda hora partem para cima do Jair com essa questão de gênero. Não, porque se for mulher, se for homem. Minha gente, no nosso país temos mulheres extremamente competentes e capazes. E homens também. Então escolha-se o melhor, independente de ser homem ou mulher, e acabou isso aí. Isso é um troço que já passou. Essa situação já andou. Né? Mas, volta e meia, busca essa guerra de gênero. Isso não existe. Não existe. Então, essa eficiência gerencial, colocando as melhores pessoas, as mais capacitadas.
as mais competentes. E o que é competência? Competência é uma soma dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos valores e das experiências que cada um de nós tem. Cada um vai olhar para si aí e vai ver, eu tenho competência para isso porque foi isso que eu fiz mais na minha vida. Eu tenho capacidade nisso aí. Em outras coisas, nem tanto. Já dizia o falecido Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Não precisa ser unânime a coisa. Então, essa é outra visão que nós temos. Nós temos que educar para a cidadania. Porque uma vez que a educação chegue a todos, e aí nós temos uma questão séria aqui no Brasil, 70% dos gastos com a educação são com o ensino superior e 30% com o ensino básico. Na minha visão, tem que inverter esse processo. Nós precisamos dar ensino básico a todo mundo, de modo que o camarada chegue até o último ano do segundo grau, onde ele terá ferramentas, e mais o ensino técnico, ferramentas para realmente poder progredir na vida. Então nós temos que buscar equacionar melhor. E ao educar para a cidadania, nós estamos educando para aqueles valores maiores do que? Da democracia. Porque, já disse lá o grande estadista inglês Winston Churchill, não existe sistema melhor do que a democracia, com todas as imperfeições que elas possam ter. Mas esse é o melhor sistema. E ele está associado exatamente a quê? A liberdade. Precisamos também de uma reforma tributária. Hoje o custo do Brasil é de 37% do produto interno bruto. Tal a quantidade de impostos que nós pagamos. Os Estados Unidos é 19%, o Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir com isso? Então, temos que fazer a reforma tributária. E qual é a... Vamos colocar aqui assim. Nós temos que ganhar mais com menos. O que significa ganhar mais com menos? Se nós diminuirmos os impostos e houver uma abrangência geral de todos pagando, então todos pagando um pouquinho, nós vamos ganhar mais. Esta é a visão. Então, o nosso economista lá, o Paulo Guedes, vem pensando nisso já há algum tempo. Também temos que tratar da reforma da Previdência. Isso é algo que todos nós teremos que encarar, ressalvadas as peculiaridades de cada profissão. Mas o modelo que nós temos hoje, o modelo que vem da Alemanha, do final do século XIX, o modelo do Bismarck, que aqueles que estão na ativa sustentam aqueles que se aposentaram, esse modelo não vai durar muito. A geração que está aqui, e a qual eu posso até me incluir, nós vamos viver mais. Essa é a realidade. Hoje a pessoa chegar a 80, 90 anos, virou um lado comum. Então nós temos que nos planejar. Nós vamos ter que trocar o motor do avião com ele voando. E partirmos, talvez, para aquele modelo que cada um terá uma conta individual administrada por gente honesta. Se colocar na mão de gente desonesta não adianta. Mas desde o primeiro momento que você começar a trabalhar, você desconta e é como se fosse uma poupança. E você vai até o último dia da tua vida útil. E aí você calcula o que eu vou querer de aposentadoria. Se eu quero mais dinheiro, eu desconto mais. Se eu quero menos, eu desconto menos. É um modelo que poderá ser adotado. Os direitos humanos são para os humanos direitos. Essa questão da segurança, ela não se resolve única e exclusivamente com o combate direto a essas quadrilhas. Essa é uma tarefa. E a polícia não pode ficar sozinha nessa tarefa. O restante dos organismos governamentais tem que atuar, porque essas comunidades mais carentes acabam por se tornar o quê? Fábrica de marginais. Porque lá dentro tem saúde? Não tem.
Quem fornece a saúde é o bandido. Lá dentro tem educação, tem escola funcionando? Não tem. E quem permite que alguma coisa ocorra é o bandido. Temos países que produzem droga do nosso lado. Os maiores produtores de droga, de cocaína. E qual é o maior mercado consumidor na proximidade? É o nosso, minha gente. O flagelo do século XXI são as drogas, que atingem precisamente a nossa juventude. E nós temos que batalhar com unhas e dentes em termos de saúde e de educação para proteger os nossos jovens desse ataque que vem aí da Bolívia, que vem da Colômbia, que vem do Peru, que produzem essa cocaína. E que depois, grande parte dela fica aqui no Brasil e outra parte segue para os Estados Unidos e para a Europa, que são os outros mercados consumidores. Temos o nosso vizinho aí, o Paraguai, se arrumando, se organizando. A Argentina ainda com problemas na sua área econômica, problemas sociais. E o pequeno Uruguai, que é um país que é muito nosso amigo, né? E que tem uma proximidade enorme com o Brasil. E aí chegamos no nosso país. Ninguém tem dúvida que nós temos um porte estratégico significativo. 8,5 milhões de quilômetros quadrados, somos o quarto país do mundo em extensão contínua. 7.500 quilômetros de litoral. Litoral que tem peixes, litoral que tem portos, litoral que tem petróleo, ou seja, muita coisa para ser explorada e, ao mesmo tempo, defendida. Temos 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes. E aqui se debate muito essa questão das fronteiras. Não é fácil, minha gente. Observe que o grande vizinho do norte, os Estados Unidos, ele só faz fronteira com 2 países. O Canadá ao norte, não é problema. E o México ao sul. A fronteira com os Estados Unidos no México não chega a 3 mil quilômetros. E eles têm toda aquela dificuldade para controlar aquilo que ocorre naquela região. Então imaginem nós com 16 mil, 9 países diferentes. Então, é uma das coisas que nós temos que enfrentar se queremos ter segurança aqui dentro do nosso país. O que a gente quer? Resgatar o nosso orgulho de sermos brasileiros. Essa nação foi construída desde os seus primórdios, desde que se misturaram aqui portugueses, índios e negros, e que criaram a raça brasileira, que volta e meia buscam nos dividir. Não, nós somos brasileiros. Vai ter aqui o mais louro, o mais moreno, né? O mais indígena, mas todos são brasileiros. E resgatar esse sentimento significa o quê? Termos orgulho do país. E não apenas em tempos de Copa do Mundo, enfeitarmos a rua, nos enrolarmos na bandeira para dizer que somos brasileiros. Não. E esse orgulho ele vai nascer como? Vai nascer do sentimento de que, com trabalho sério, com trabalho duro, com exemplo, nós vamos iniciar o processo de mudança. Não será fácil. E nos primeiros momentos, eu lhes transmito aqui aquilo que é uma das leis da guerra na selva. Todos nós teremos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados em nossas necessidades. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.